Oiê! Vim aqui hoje contar um pouquinho da minha história, de como é que eu vim parar aqui nos Estados Unidos como au pair e do porquê que eu fiquei, né, no fim das contas. Então, por que que eu decidi ser au pair? Primeiro que nunca assim sonhei com fazer intercâmbio, com ir para fora do Brasil, porque na minha realidade lá que eu nasci, não era uma possibilidade muito real. Eu vim de uma cidade pequenininha que chama Prado, lá no sul da Bahia. Mudei para Campinas quando eu tinha 8 anos de idade. Em Campinas, a minha família sempre foi assim de trabalhar muito para ter o básico. Então, não tinha assim muito acesso a esses sonhos, né, de fazer intercâmbio, de ir para fora do país e tal. Sempre vi isso muito como uma coisa distante de mim. E aí que eu comecei a fazer faculdade. Eu passei num vestibular que eu tinha muita vontade de passar, que eu nunca achei que eu fosse passar, que foi em pedagogia na Unicamp. E aí me deu um estalinho, assim, do que mais que eu posso fazer, que eu acho que eu não posso fazer, que ficou um pouco mais aberto, assim, para mim as possibilidades de sonhar, né, um pouco mais alto. E eu tava no meu terceiro ano, do segundo pro terceiro ano de faculdade, trabalhando numa escola durante o dia, fazia faculdade à noite. E acho que uma das alunas dessa escola que comentou que ia fazer o au pair depois que terminasse o ensino médio. E eu fiquei assim na minha cabeça, ai, que sonho, né? Que legal que ela tá indo, mas deve ser um programa assim só para quem tem dinheiro, porque era uma escola particular, então eu achava que quem fazia intercâmbio, quem ia para fora do país, era quem tinha muito dinheiro. Então não foi uma coisa assim, um clique na hora que eu pensei, au pair para mim. E depois de um tempo assim que eu fui, né, conversando com essa aluna, vendo outras coisas assim, que eu fiquei pensando o que será que tem para pessoa sem dinheiro como eu, para poder ir para fora do país. Porque nesse momento eu estava já quase no terceiro ano, né, da faculdade, e eu descobri que eu não queria ser professora. Eu estava fazendo pedagogia, mas eu não queria dar aula em sala de aula. Eu queria, na verdade, migrar um pouco para treinamento corporativo e trabalhar em empresas para ganhar mais dinheiro, né, para crescer assim na carreira. E eu vi que para aplicar para qualquer empresa, ou para programa de estágio, ou para programa de trainee, o inglês era fundamental. Era o mínimo que você tinha que ter para aplicar e para passar nesses processos seletivos. E o meu inglês era the books on the table. Eu passei quase que a minha vida toda, até esse momento, aprendendo o verbo to be. E eu mudava de escola, mudava de metodologia, mudava de curso, já tinha feito em vários lugares, mas não saía, não desenrolava, eu travava, não conseguia falar, conseguia no máximo ler assim, quando tinha, né, alguma forma de traduzir. E eu falei, bom, preciso aprender o inglês. Quais são as possibilidades para quem não tem dinheiro? Quando eu fui buscar, o au pair era uma delas. E eu já tinha ouvido falar do au pair antes, eu falei, interessante, segunda vez que isso aparece, acho que é um sinal. E eu fui atrás das informações do programa, vi que realmente é um dos programas mais acessíveis. É um dos programas que deixa mais tempo, né, fora. Então é um ano, porque se fossem esses de 3 meses, trabalhar 3 meses, eu achava que o meu inglês não ia desenvolver muito, o que é verdade, se provou verdade depois. E eu comecei a sonhar um pouco com esse programa de au pair. E quando eu estava assim, pesquisando sobre o programa, eu vi que nos Estados Unidos era o país que tinha esse programa mais consolidado, que tinha mais informações, que era regulamentado pelo governo, que era legalmente possível, né, fazer o programa de au pair, e você já vinha para cá com uma família, sabendo onde você ia morar, com tudo meio que ajustado lá pela agência. Se eu tivesse feito, por exemplo, eu queria fazer para Londres, né, queria aprender o inglês britânico, que eu sempre achei bonito, era muito mais caro e não tinha garantia nenhuma, porque você que faz o seu processo lá com a própria família, e eles não dão garantias assim de governo. E para a Austrália era muito longe e também muito caro. Então sobrou os Estados Unidos, foi meio que a minha terceira opção. E eu vim para cá meio que sem saber, assim, sem conhecer muito as áreas, sem entender muito como que era aqui os Estados Unidos. E não me planejei muito, assim, fui pesquisando um pouco sobre o programa, mas se eu tivesse me planejado, eu acho que se eu soubesse, assim, profundamente o que seria o au pair, talvez eu não teria vindo. Porque
é um programa polêmico, assim, né? Pode dar muito bom, como pode dar muito ruim também, porque você mora com uma família que é a mesma família que você trabalha, e eu só tinha o olhar, assim, lá no futuro, no meu goal principal, que era aprender o inglês. E é por isso que eu vim pra cá. O processo do au pair foi um pouco, assim, natural, foi mais fácil do que eu imaginava. Eu passei no teste de inglês de primeira, porque o teste não era muito difícil, né? Você não precisava ter tanto inglês assim. E eu conversei com uma família antes da família que eu dei match, e foi aterrorizante a primeira ligação. E acho que teve umas 2 outras famílias que eu não consegui atender, porque o meu inglês era muito, muito ruim. E essa família que eu fui, que deu match, era uma família de Nova York, com 2 crianças. Então tinha uma menina de 7 anos, um menino de 5. E eles moravam perto de New York City, era 40 minutos de New York City de trem. E a cidade chama Pleasantville, não sei se alguém vai conhecer, né? E durante esse tempo que eu fiquei com o au pair, foi muito perrengue atrás de perrengue, foi tiro, porrada e bomba, porque o meu inglês realmente era muito ruim. Já era muito ruim no Brasil, né? Porque a gente acha que ia falar bem no Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que começou o meu filme sem legenda, eu fiquei um pouco assim no desespero. Eu lembro que minha cabeça doía muito, que eu queria só dormir e que eu achava que eu não ia conseguir. E eu não sei assim o que me fez ficar, na verdade. Eu acho que foram as amizades que eu fiz, porque a minha vizinha que ficou, a vizinha, né, da casa que eu morava, ela também era brasileira, também era au pair e super me ajudou. Uma outra amiga que era um pouquinho mais longe, mas também era au pair brasileira, também foram as pessoas assim que me seguraram para eu ficar, porque a família era assim legal, mas fazia o básico, né? Que é esperado de uma família, não fazia nada mais assim para me sentir mais confortável. E a gente teve alguns problemas, por exemplo, com comida, que eles não compravam comida para deixar na casa, ou problemas com horários, porque depois que a gente fez o match, depois que eu cheguei aqui, é que eles queriam colocar curfew, que é tipo a hora de voltar para casa. E aí teve várias coisas que eu tive que passar em inglês, sem saber inglês, e que me deixaram um pouco desesperada, mas era o meu momento de viver essa experiência, assim, fora do país. Então, além de querer aprender o inglês, eu queria também ter essa experiência de morar num outro país, de conhecer outra cultura, de viajar para lugares que eu nunca achei que eu fosse viajar, né? Que a gente assistia só na televisão e achava, nem vou sonhar, porque não tem nem como chegar lá. E aí, eu passei esse 1 ano, né, como au pair. Tinha trancado minha faculdade no 3º ano lá no Brasil. E só podia trancar por 2 semestres, né? Então, por 1 ano. Então, eu sabia que eu não ia poder ficar por muito tempo. E a minha vontade nunca foi ficar aqui nos Estados Unidos mesmo. Então, eu não cheguei aqui com um plano de ficar, não quis ficar durante esse 1 ano, porque esse 1 ano foi mais perrengue do que coisas boas. E isso mudou, na verdade, quando eu conheci o atual, meu marido agora, que na época, né, não sabia que ia ser marido, mas que quando eu comecei a conhecer ele, que eu falei, tipo, gostaria que desse certo, né? Mas não era o plano principal ficar nos Estados Unidos. Enfim, não fiz muito networking também, isso é uma dica que eu sempre dou para as pessoas que vêm como au pair já sabendo que querem ficar aqui nos Estados Unidos, é fazer networking, é conhecer as pessoas, é contar para elas dos seus planos, é contar o que você já fez. Não fiz isso durante o meu au pair porque não era um plano, então esse tempo que eu podia ter usado, né, para avançar mais profissionalmente ou para ter feito um curso na minha área, alguma coisa assim, foi meio que desperdiçado. Enfim, por que eu fiquei nos Estados Unidos? O que aconteceu? Eu conheci meu marido, mas sabia que eu ia ter que voltar para o Brasil com 1 ano de programa, né, de programa de au pair aqui nos Estados Unidos. A gente se conheceu, eu estava aqui há uns 4 meses. E então a gente tava ficando, né, depois a gente começou a namorar, meio que do jeito americano, né, que americano nem pede para namorar, nem pede sua permissão, ele só começa a te apresentar como namorado. E aí a gente começou a namorar e eu fiquei meio que nessa assim, de e aí, a gente vai ficar junto? Porque se a gente não for ficar junto, eu queria usar esse ano pra fazer outras coisas, né? Pra conhecer outras pessoas. Não queria ficar num relacionamento se não fosse dar em nada. E ele falou, não, a gente vai continuar se vendo, porque ele sabia que eu ia ter que voltar pro Brasil, que eu ia ter que terminar a faculdade. E era uma faculdade muito boa, que eu não podia deixar passar, né? Minha mãe ia me matar se eu não terminasse, era uma faculdade pública, a Unicamp. E daí ele falou,
você volta, a gente vai continuar se vendo e a gente vê o que faz depois. Então, antes de eu voltar pro Brasil, aqui nos Estados Unidos, a gente já comprou o ticket para ele me visitar quando eu estivesse no Brasil há 3 meses. Então, a gente se via a cada 3, 4 meses. E eu, assim, né, com aquele medo, no fim das contas, de que, isso aqui não vai dar em nada, a gente vai namorar à distância, eu vou ficar ocupada com a faculdade, vai ser difícil e tal. E aí, a base de muito Skype, muita conversa, né, tipo, comigo dormindo de um lado e ele rindo da minha cara do outro, a gente passou por 1 ano e meio namorando à distância. E na segunda vez que ele foi pro Brasil para me visitar, foi quando eu estava fazendo 2 semestres ao mesmo tempo, né, para dar uma acelerada, assim, para eu terminar a faculdade mais cedo. E aí, a gente teve essa conversa de, e depois, né, e agora, o que a gente vai fazer? E aí, nessa conversa, ele falou, eu queria que ele fosse pro Brasil primeiro, né, eu queria que ele mudasse pro Brasil, só que ele tinha muitas dívidas da faculdade aqui dos Estados Unidos, tinha acabado de terminar a faculdade. Não falava português, né? Eu que falava inglês. E o visto para o Brasil não era tão fácil. Ele teria que arrumar um emprego sem falar o português. E para ganhar, a gente não sabia quanto para conseguir ainda assim pagar as dívidas em dólar. Então ia ter que ganhar muito dinheiro para conseguir pagar as dívidas e viver no Brasil. Então essa chance, assim, quando a gente conversou, não era uma possibilidade ele se mudar para o Brasil. E aí a outra possibilidade, que era mais óbvia, era eu voltar para os Estados Unidos, porque eu já estava falando inglês, pelo menos, né, para ter um relacionamento eu já falava inglês, não era completamente fluente, e porque eu tinha um estágio no Brasil na época, eu consegui um estágio na Natura, que era muito bom, era o meu trabalho dos sonhos, mas que não pagava muito pra gente se manter. Então, se ele mudasse para o Brasil dependente de mim, eu não ia conseguir lidar ou pagar as nossas contas com 1.200 do estágio, né, que eu fazia. Então, quando ele foi pro Brasil, a gente conversou e decidimos que a gente ia casar assim que eu terminasse a faculdade, né, esses semestres, que eu tinha esses 3 semestres para terminar quando eu voltei, e que eu me mudaria aqui para os Estados Unidos. Foi com muita relutância que eu pensei em voltar aqui para os Estados Unidos, porque eu estava na minha melhor fase no Brasil, eu tinha muitos grupos de amigos, né? Era grupo da escola, grupo da faculdade, grupo do meu trabalho anterior, grupo da Natura. Eram pessoas que eu gostava muito, era uma empresa que eu amava trabalhar, estava fazendo uma faculdade que eu gostava do assunto e tudo. Então foi uma decisão assim complicada, mas que em comparação assim e pensando agora, eu não me arrependo de nada, absolutamente nada, porque ele realmente é a pessoa que eu quero, né, construir a minha vida juntos. Hoje a gente já tem 2 filhas, então não me arrependo, né, de ter tomado essa decisão. Mas foi esse o motivo que me fez vir para cá, foi porque eu queria ficar próximo do meu marido e construir uma vida juntos. E eu sabia que na empresa eu sou substituível. No relacionamento, não, né? É muito mais difícil encontrar a pessoa que eu queria dividir a minha vida do que encontrar um emprego. Mas também não queria abrir mão totalmente, né, da parte profissional. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, foi muito difícil abrir mão desse sonho que eu tinha de crescer profissionalmente, de ter uma carreira, de ser reconhecida na minha área. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos de vez, depois que a gente casou, eu achei que o meu futuro seria trabalhar como babá, né, que era o que eu já sabia fazer, que era o que eu conhecia, e que seria muito difícil conseguir um emprego na minha área profissional, no que eu gostaria de fazer, que na época era recursos humanos, né, que era o que eu estava trabalhando no Brasil. E foram meses, assim, até a gente poder aplicar pro Green Card, e depois que a gente aplicou pro Green Card, demorou um tempo até chegar, né, mesmo a permissão de trabalho, e nesse tempo eu fui trabalhando como babá, e já meio que, assim, querendo ou não querer, um trabalho mais profissional com medo de não conseguir, né? E dentro do círculo, assim, de pessoas brasileiras que eu conhecia, a ideia era de que o que sobrava para imigrantes, para pessoas que viessem para cá, mesmo as que tinham documento, era um trabalho de sobrevivência. Então, era trabalhar em restaurante, trabalhar como babá, trabalhar como hostess ou com limpeza. E dentro dos círculos dos nossos amigos americanos, eles não achavam impedimento nenhum que eu voltasse, né, para minha área profissional. Então, toda vez que a gente tinha essa conversa,
dependendo do círculo que eu estava, eram mensagens diferentes. E em um era assim, tipo, fica como babá, que dá pra ganhar muito dinheiro, que realmente, né, a gente morava em Nova York, dava pra ganhar muito dinheiro como babá, mas eu ficava com essa insatisfação, essa coceirinha de falando que o que eu queria mesmo era ter uma carreira, né, em RH, queria trabalhar em um escritório, queria me arrumar para ir pro trabalho. E aí, quando eu conversava com os meus amigos americanos ou com os amigos do meu marido, eles falavam, vai, né, depois que chegou meu green card, tipo assim, tem essa empresa que eu conheço, que eu posso te indicar, tem essa outra empresa que você pode ir. E aí, morrendo de medo de dar tudo errado, eu comecei a aplicar. Encontrei uma instituição em Nova York que ajuda imigrantes, né, que já tenham educação ou experiência profissional no seu país. Eles ajudam a fazer o currículo, ajudam a se preparar para a entrevista. E com esse processo foi me dando assim mais confiança, eu fui sentindo que não é tão difícil assim, né? Não é tipo o fim do mundo, porque tem muita gente que conseguiu. E aí, quando eu comecei mesmo a aplicar a sério, foi muito mais rápido do que eu imaginava. Foi assim, coisa de 2 meses, eu consegui um estágio na World Education Services, que é a maior agência de Credential Evaluation, né? Que é de validação, equivalência de diploma aqui nos Estados Unidos. E eles me tratavam assim muito bem, davam muito valor para o que eu tinha para contribuir, para falar. Eles sempre me viram assim como parte do time mesmo, não como menor, né, por ser imigrante. E aí eles também, como era um estágio, eles me deram todo o apoio para eu conseguir um trabalho que fosse efetivado, né, que fosse realmente numa empresa em RH. Então, de lá eles me ajudaram também a me preparar. E aí eu comecei a trabalhar em RH como HR Coordinator para uma empresa de real estate em Nova York. E foi assim, de lá para cá. Aí eu preciso fazer outro vídeo, né? Porque senão vai ficar muito longo. Tem um avião passando aqui. E aí a trajetória a partir desse ponto... Voltamos à programação normal. Aí a trajetória a partir desse ponto vai ficar para um outro vídeo para contar para vocês como é que eu cheguei até aqui, nessa carreira que eu amo, ajudando imigrantes a passarem por esses mesmos processos e por esses mesmos perrengues que eu passei, que eu gostaria de ter tido, né, quando eu tinha mudado para cá permanentemente, que na minha época não existia. E foi disso tudo que eu tirei, né, o conteúdo e o meu interesse em ajudar pessoas e passar por esses obstáculos, né? Gente, eu acho que é o mesmo avião. E aí que essa parte da trajetória, desde que eu consegui o meu primeiro emprego até esse momento que eu vos falo, vai ter que ficar para um outro vídeo, porque daí eu preciso contar mais coisas. E toda essa minha trajetória, né, de 12 anos aqui nos Estados Unidos, é o material que eu uso para ajudar minhas clientes, para ajudar outras pessoas, para fazer com que elas também consigam essa realização profissional aqui nos Estados Unidos. Então hoje eu estou fazendo exatamente o que eu quero fazer, trabalhando com o que eu gosto, no meu tempo, e eu quero fazer com que outras pessoas também se empoderem dessa ideia de que lugar de imigrante é em qualquer lugar. Então eu vou contando para vocês mais com os outros vídeos, mas espero que você tenha gostado de ouvir um pouquinho, né, da minha história, de au pair a profissional, né, de RH aqui nos Estados Unidos. Me acompanhem aqui, vou tentar postar mais vídeos. Me sigam, espero que vocês tenham gostado de ouvir um pouquinho da minha história. Acho que tem que colocar o sininho para receber notificação ou clicar em algum lugar aqui desse vídeo, né, para ir para um link. Não sei como que vai ser, mas esteja aqui que eu vou continuar contando uma história, compartilhando com você tudo que eu aprendi nesses 12 anos aqui nos Estados Unidos. Até mais!